Vamos então à aula de instrução geotécnica. Sou o engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Bom, nesta aula você vai receber aí no link da sua pasta do Google Drive essas duas pastas. Instrução geotécnica, onde vai estar as normas, e os livros e PDFs. Aqui eu vou postar os livros referentes às matérias. Tem um documento aqui que é notas de aula do professor Geraldo, que vai estar falando aí a respeito da instrução geotécnica do DENIT. Aí você pode estar como um estudo complementar para agregar mais conhecimentos. Aqui na instrução geotécnica, vamos estudar a instrução geotécnica da Prefeitura Municipal de São Paulo, seria um órgão municipal, o Manual de Pavimentação do DENIT, que é um órgão federal, e a instrução de projetos de pavimentos do DR de São Paulo, que é um órgão estadual. E também vou deixar um resumo aí final com as instruções geotécnicas. Vamos começar pela instrução municipal da PMSP. Cada um tem algumas diferenças entre uma norma municipal, estadual e federal. Então, começando pela municipal, da Prefeitura de São Paulo, objetivo. O objetivo desse documento é apresentar os procedimentos para o adequado desenvolvimento de estudos e projetos de pavimentação no município de São Paulo. Então, se você for fazer um projeto de pavimentação para o município de São Paulo, você tem que seguir estas normas, senão ele não vai ser aprovado. Caso seja para outro município, não exatamente você precisa seguir à risca essas normas, mas você tem que ser coerente, porque você vai estar dando a RT e a responsabilidade do projeto. Bom, estudo geotécnico do subleito. Os serviços geotécnicos aqui descritos são desenvolvidos devendo ter por base a presente instrução em duas etapas. Então é dividido em duas etapas, que é serviço de campo e laboratório, que é a coleta dos ensaios em campo e também a realização de ensaios tanto in situ, que pode ser em campo, como em laboratório, e o serviço de escritório, que vai ser a sua documentação, que você vai estar gerando para ser entregue, nesse caso, na prefeitura. Os serviços de campo ou laboratório que não estiverem contemplados na instrução de projeto, instrução de execução e métodos de ensaio da Prefeitura de São Paulo, deverão seguir as seguintes normas vigentes, obedecendo a seguinte ordem. Então, primeiro, se não tiver aqui especificado o método que você está usando, ele tem que estar na ABNT. Ou então ele tem que estar no método de ensaio do DR ou do DENIT. Você vê que é a mesma base ali, DR, DENIT e PMSP. Serviços de campo e laboratório. Os serviços de campo e laboratório são executados em três fases: reconhecimento preliminar do campo, amostra sistemática e ensaios geotécnicos. Então, primeiro vamos em campo, fazer o reconhecimento, coletar amostragens e realizar os ensaios. No reconhecimento preliminar do campo, de posse de informações obtidas em mapas geológicos, pedológicos e geotécnicos, o estudo deverá prosseguir através de vistoria no campo, executada por profissionais especializados, visando o posterior desenvolvimento do projeto de pavimentação. Então, quando você pode fazer um projeto preliminar, aí é estudando mapas geológicos, consultando outras obras, conversando com engenheiros que realizaram obras ali naquela região. Nesse conhecimento preliminar, deverão ser obtidas as seguintes informações básicas, através do preenchimento da ficha de vistoria, segundo o modelo padronizado, apresentado no anexo 1. Então, tem um modelo aí de ficha para preencher. Existência ou não de revestimento primário. Então, você tem que ver se tem um revestimento primário, que seria a presença de materiais pétreos, existência de materiais pétreos, escória ou entulho de boa qualidade nas vias, condições topográficas e aspectos ligados à drenagem superficial e profunda das vias em questão. Então, quando você chegar em campo, você tem que ver se é uma via que tem um revestimento primário, que seria o quê? Uma estrada aí cascalhada, uma estrada aí que já foi rodada, que colocaram entulhos, ou um agregado reciclado por cima, que seria esse revestimento primário. E ver também se tem drenagem, se tem
bueiros, se tem captação de água, se tem rios, né, vales, se tem minas d'água. Então você vai ter que estar caracterizando aí o perfil do seu pavimento. A partir dessas informações e da identificação genérica do material, serão programadas as fases de estudo geotécnico, referente à amostragem sistemática e aos ensaios geotécnicos. O que seria a amostragem sistemática? A amostragem da via para fins geotécnicos será feita através de furos de sondagem com espaçamento máximo entre dois furos consecutivos no sentido longitudinal de 75 metros. Deverão ser feitos furos intermediários a cada 25 metros para simples identificação tático-visual dos materiais encontrados. Então, a cada 75 metros você vai coletar uma amostra de solo. E a cada 25 metros você vai fazer uma identificação tático-visual, ou seja, você vai classificar se é arenoso, se é siltoso, argiloso, argilo-arenoso, aí, conforme as classificações tático-visual. Que eu vou estar falando, vai ficar aparecendo, deseja alterar cores. Eita. Beleza. Tomara que não tenha atrapalhado aqui a gravação. Bom, então, eu vou estar falando mais a respeito da identificação tático-visual na hora que eu estiver falando dos ensaios aí, ok? Bom, os furos de sondagem deverão ser locados baseados nas informações contidas no reconhecimento preliminar de campo. As sondagens que servirão para reconhecimento, análise tático-visual, coleta de amostra, traçado do perfil geotécnico do subleito e anotação do nível de cota d'água. Então você tem que marcar ali o nível d'água, se constatado, né? Se não tiver abaixo aí de 1,5 m, então não precisa estar especificando essa cota de nível de água. Será executado com auxílio de equipamentos manuais, como trado helicoidal, cavadeira, pá, picareta, etc., em conformidade com o anexo 2. A profundidade das sondagens em relação à conta final do pavimento será 1,50 m ou mais. Então, esse ensaio você vai estar coletando até, no máximo, 1,50 m para anotação de cota do nível d'água. No caso de ocorrência de solos com características inadequadas de suporte e comportamento, solos atípicos sujeitos à remoção ou presença de interferência, em casos especiais indicada pela fiscalização, nesse caso essa área deverá ser delimitada e o projeto deverá dar um tratamento adequado à mesma. Aqui ele fala se no caso você tiver aí um solo brejoso, por exemplo, uma área aí, vamos supor, de 20 metros de comprimento aí de solo brejoso, então você vai ter que fazer um estudo e deverá ser feito um tratamento, né, desse solo, um reforço do subleito, uma troca de solo. As folhas de sondagem deverão seguir o modelo apresentado no anexo 2. Depois vamos ver. A amostragem das camadas representativas do revestimento primário e do subleito, visando a obtenção de suas características geotécnicas, será feito conforme itens abaixo. Então agora vamos classificar aí subleito natural. A coleta de amostra será no primeiro metro abaixo da cota final de fundação do pavimento e deverá ser representativa das camadas encontradas. Então você vai coletar aí até o primeiro metro, que você vai fazer as coletas para os ensaios. No caso de um subleito com camada de revestimento primário, que tem um cascalho, por exemplo, quando as vias existentes apresentarem uma camada de revestimento primário em espessura superior a 10 cm, com materiais pétreos, escória ou entulho de boa qualidade, em porcentagem superior a 30% em peso, então você pode ir lá peneirar e ver se tem 30% da amostra em peso desses 10 centímetros. Material retido na peneira de 2 mm deverão ser coletadas amostras separadamente. Então você vai pegar da camada de revestimento primário uma amostra para fazer os ensaios geotécnicos e das camadas do subleito, que seria abaixo, até a profundidade de 1 metro, abaixo da cota de fundação do pavimento. Então quando a gente tem subleito com camada de revestimento, com espessura de 10 cm, com porcentagem superior a 30% em peso, você vai coletar aí a amostra do revestimento primário e do subleito. Ensaios geotécnicos. Com base nas informações obtidas no reconhecimento preliminar do campo e no levantamento topográfico, caso já tenha sido executado, o projetista poderá pré-definir a cota de implantação do pavimento e, portanto, prever a possibilidade de utilização de algumas camadas em suas condições locais. Aqui ele fala a respeito do projeto.
Caso tenha feito o levantamento topográfico, o projetista poderá pré-definir a cota. Então você pode mudar a cota. De repente aí você tem um material bom na cota 00 e ali está pedindo um corte de 30 centímetros. Então você estuda esse projeto topográfico e define que não será feito esse corte de 30 para aproveitar essa camada de um solo de boa qualidade, por exemplo. A partir disso será feita a programação de ensaios, quer seja in situ ou em laboratório, considerando o tipo de material do subleito, sua granulometria, a presença ou não de revestimento primário. Os ensaios serão feitos de forma a avaliar os materiais entre 0 e 1 metro. Então a gente vai estar estudando até 1 metro de profundidade, abaixo do grade de fundação do pavimento, em 2 camadas de aproximadamente 50 centímetros. Então esse 1 metro vai ser dividido em 2 camadas de 50, vai ser estudado essas 2 camadas. No caso de ensaios laboratoriais, as amostras representativas dessas 2 camadas, se identificadas como iguais, se essas 2 camadas for homogêneas, tático-visualmente e granulometricamente, poderão ser ensaiadas em uma única amostra representativa do mesmo horizonte. Então, se você tiver um horizonte só, você vai fazer um ensaio só. Se você tiver mais de um horizonte, você vai dividir a camada em 50 centímetros e 50 centímetros. E vai fazer 2 coletas para ensaios geotécnicos. Bom, ensaios geotécnicos para o subleito natural. Os materiais serão estudados conforme os ensaios geotécnicos apresentados. Então aí você divide a camada, no caso aqui seria 2 horizontes, que a primeira camada vai de 0 a 50 centímetros e a segunda de 50 a 1 metro. E os ensaios in situ que você vai estar realizando aí. Massa específica aparente, umidade dos solos, índice de suporte in situ, que você pode estar fazendo o suporte Califórnia in situ. São os ensaios in situ. Massa na segunda camada, a mesma coisa, né? E os ensaios laboratoriais que você pode estar realizando. Não é que você tem que realizar todos. Se for para a Prefeitura de São Paulo e ela exigir, você vai ter que fazer. Mas não é necessário todos esses ensaios aqui. É a norma da Prefeitura de São Paulo. Bom, no laboratório, compactação, miniatura prócton, imersão, índice de suporte expansão, análise granulométrica completa, limite de liquidez, índice de plasticidade. E também na segunda camada, os mesmos ensaios. Aqui ele especifica aqui as normas dos ensaios. Ensaios geotécnicos para subleito com camada de revestimento primário. No caso aqui, nós temos a camada de cascalho. Por exemplo, pode ser outro material, entulho ou até uma brita. Quando as vias apresentarem camadas de revestimento primário, que já foi definido, essa camada deverá ser estudada separadamente. Então aqui é só a camada de revestimento primário. As camadas subjacentes à camada de revestimento primário deverão ser estudadas a profundidade de 1 metro abaixo do grade de fundação do pavimento, de acordo com o item 213. A camada de revestimento primário poderá ser usada em sua condição natural ou trabalhada, como camada de reforço ou subbase. Então você pode até utilizar essa camada como uma camada de reforço ou subbase. O procedimento para avaliação dessa camada encontra-se no quadro. Então aí você pode fazer no revestimento primário o CBR para ver, né, o suporte, a resistência do material, a expansão. Você pode fazer também ensaio de viga Beckmann. A condição de uso poderá ser usada em sua condição natural, adotando CBR maior que 20. Então, se for maior que 20, você pode utilizar aí na sua condição natural. Poderá ser usada mais trabalhada. O subleito em sua condição natural ou melhorado. Então, esses são os ensaios que podem estar fazendo aí para um melhor uso do revestimento primário. Serviços de escritório. Serviço de escritório descrito a seguir orienta a produção dos documentos geotécnicos do projeto e deve referir-se a subtrechos e trechos estudados, definido pelo projetista. Esses documentos deverão conter as seguintes informações. Isso aqui é o que se entrega lá na prefeitura. A gente tem a instrução geotécnica, parte de escritório, no nosso memorial de cálculo. Perfil geológico geotécnico. O perfil geológico geotécnico deverá apresentar os seguintes elementos. Indicações gerais. A distância entre os diversos furos sondados, você vai fazer uma plantinha lá. Identificação numérica de cada camada, respectivo furo.
A profundidade da camada, com indicação das respectivas relações ao grade do projeto. Indicação das características de cada camada estudada, conforme os seguintes aspectos. Identificação tático-visual, incluindo a cor de cada camada, então você vai classificar lá. Gênese provável, massa específica seca natural, é um ensaio de densidade aqui, né, no Proctor. Umidade natural, índice de suporte in situ. Umidade ótima, granulometria, índice de suporte Califórnia. Classificação MCT. Esses aqui são alguns ensaios que vão estar lá no documento, ok? Documentos de escritório, no memorial de cálculo. No caso da impossibilidade de obter a classificação MCT, deverão ser apresentados índices físicos de solo, em termos do limite de liquidez, plasticidade. Indicações do universo do solo para fim de tratamento estatístico. Os universos serão definidos para efeito de dimensionamento segundo os critérios. Através de intervalos de índice de suporte Califórnia mini CBR ou CBR com expansão menor igual a 2. Então aqui ele fala que a classificação de acordo com a Prefeitura de São Paulo, o U1 são solos com CBR menor que 4, o U2 vai de 4 a 8, o 3 de 8 a 12 e o 4 maior que 12. É uma classificação da Prefeitura de São Paulo. Opcionalmente poderá ser utilizada a classificação em nomenclatura MST, o L, solos classificação LA-LG, com CBR maior que 8. No caso de subleito do tipo LA, de origem seja formação São Paulo do tipo variegado, deve ser tratado isoladamente. O M, solos classificação NG. Essas são classificações aí da Prefeitura de São Paulo. Nos casos subleitos do tipo NG, com estrutura estratificada, com problemas de drenagem, deve-se usar no mínimo 20% de reforço selecionado e estabilizados com CBR maior que 11. Então ele fala que o solo NG aí, que é não... Eu esqueci agora o que é essa sigla aqui, mas... Aí você tem que fazer um reforço de 11%. Bom, mas essa classificação aqui não vem muito ao caso a ser exigida. Isso aí a gente não usa muito, só se fosse para a Prefeitura de São Paulo. O pavimento deve ser tal que leve o pavimento a apresentar um peso superior aqui. Isso aqui é importante. No caso de suporte CBR menor que 2, expansão maior CBR. No caso de suporte de CBR, aqui é maior, né? Maior que 2%. E expansão maior que 2%, deverá ser determinada em laboratório a sobrecarga necessária para que o solo apresente expansão menor que 2%. O peso próprio do pavimento projetado deverá transmitir para o subleito uma pressão igual ou maior determinada pelo ensaio. Portanto, a espessura da estrutura do pavimento deve ser tal que leve o pavimento a apresentar um peso superior ao peso determinado no ensaio. O que acontece? Quando você faz um ensaio CBR, você faz um ensaio de expansão junto. Se o ensaio de expansão der maior que 2%, quer dizer o quê? Quando você coloca em imersão lá sua amostra de solo de CBR, então você coloca ela em imersão dentro da água, logicamente, você está em imersão. E aí você mede a expansão, que é o inchamento do solo. Ele vai absorver a água e vai inchar. Então essa expansão no seu ensaio não pode ser maior que 2%. Se for maior que 2%, você tem que calcular uma espessura no seu pavimento, de modo que o pavimento apresente um peso superior ao peso determinado no ensaio. Se você fizer um pavimento, ele tiver já com revestimento, e seu subleito ele expandir, ele inchar com um solo expansivo, ele vai empurrar para cima o seu revestimento, vai trincar seu revestimento para cima. Então você tem que calcular o peso do seu pavimento para que ele não consiga, na hora que ele for expandir esse solo de alta expansão, para que ele não venha danificar seu pavimento. Só que tem um porém, no caso aqui de São Paulo, pela minha experiência técnica. Quando o solo tem a expansão aí maior que 2, o CBR dele é baixo. CBR 5, CBR 3, 4, no máximo 6. Então quando você vai dimensionar o seu pavimento, de acordo com esse CBR baixo, ele já vai dar uma estrutura já mais espessa, vai ser espessura maior. Então essa espessura aí já compensa essa expansão. Então no caso, você não precisa calcular o peso, porque o CBR é baixo
Então sua camada já vai ser alta, já vai dar aí o peso para estar dando a qualidade no seu pavimento. Então, logicamente, se a expensão é alta, o CBR é baixo. E sua espessura em termos de material granular será alta, o que dará um peso aí no pavimento que vai segurar a expansão. Então não precisa se preocupar se a expansão for maior que 2 e um CBR de 5, 6. Só se for a expansão aí de 2 e um CBR de 10. Aí você tem que ver que tem alguma coisa errada no ensaio de CBR. Alguém fez esse ensaio errado. Já aconteceu isso comigo já, de terem feito aí ensaio de CBR de 9 com expansão aí de 4%, 5%. Aí levei outro do laboratório, estava errado, o ensaio estava errado. No caso de aterros com materiais de características variáveis, de má qualidade e de grande variação de altura, deverão ser tomadas medidas especiais para obtenção de suporte do subleito. Sugere-se que, quando não se tenha confiança nos valores de suporte do subleito, executar um rebaixamento ou acréscimo de uma camada de no mínimo 30 centímetros no final da terraplanagem, com solo selecionado do mesmo universo de dimensionamento do restante do trecho. Então, quando você tem uma área aí de material de má qualidade, um solo de CBR baixo, você tem que fazer uma troca de solo e o mínimo recomendado é 30 centímetros. No caso de subsolos ou solos orgânicos ou turfas, deverá ser executada a substituição do solo ou sua estabilização, conforme definição em projeto. No caso de solo orgânico, turfa, um solo brejoso, ou você faz aí, dependendo do material, um solo brita, um solo cimento, um solo cal, uma estabilização ou uma troca de solo por um solo de melhor qualidade. O projetista poderá utilizar outros critérios e soluções. Então você pode usar outros critérios também, desde que seja aprovado pela prefeitura. Assim é em todas as prefeituras. Você pode usar todos os critérios, desde que seja aprovado. Desde que você converse na prefeitura, explique, o engenheiro aceite, e aí você pode estar usando. Planta de locação das investigações. A planta de locação das investigações deverá conter as seguintes indicações: largura da seção transversal do pavimento com sarjetas, identificação numérica de cada furo, estaca, número de soleira, poste ou qualquer outro elemento que identifique a posição da sondagem, distância entre diversos furos sondados, distância dos furos em relação aos alinhamentos das travessas mais próximos, larguras e nomes das ruas transversais. Aqui temos uma figura e um exemplo aqui de uma representação de estudo geotécnico, um perfil geotécnico. Aqui está a via, né, que vai ser feito o pavimento. Então aqui tem a coleta aqui do ensaio da amostra de solo, ST1 a 25 metros. Aqui é só para ver, classificar tático visualmente o material, se é argila, se é silt, se é areia, aqui também. E aqui já é uma amostra para fazer os ensaios lá de compactação, ensaio de CBR. E aqui a profundidade determinada, o máximo de 1,50 m para ver se não tem água, mas as coletas é entre 0,50 e 1 metro, como nós vimos. E aqui é um modelo que pode estar sendo utilizado aí para você colocar os resultados dos seus ensaios. O número do furo, amostra, tático visual, umidade, densidade específica, valor de CBR ou mini CBR, sedimentação, suporte, que seria em laboratório, aqui é in situ. Classificação MCT, in situ e moldado. Então isso seria um modelo. Cálculo do suporte. Bom, aqui já entra no cálculo do CBR de projeto. Eu vou estar falando na outra aula como é que calcula através dessa fórmula o CBR de projeto. Bom, essa então é a da Prefeitura de São Paulo. É uma norma municipal bem exigente, né? Agora vamos então aqui para o DR, que é uma norma estadual, que também dá as suas características aí. Investigação geológico-geotécnica. A investigação geológico-geotécnica deve ser realizada em função das necessidades de tratamento de cada etapa de projeto. Aqui você tem duas etapas, é o básico e o executivo, relacionadas às etapas do estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo. Os estudos geológicos e geotécnicos devem ser executados de acordo com a instrução do projeto de estudos geológicos. Estudo preliminar. O estudo preliminar engloba a aquisição de informações disponíveis em mapas geológicos, igual da Prefeitura de São Paulo, né? Fala a respeito de mapas
e pedológicos, dados de estudos hidrológicos na região de influência da obra e dados de projetos anteriores existentes na área de influência da obra. Porque aqui a gente já está falando de rodovias, né? DR já é rodovias estaduais, então já é um projeto aí que chega a 20 km, 30, 50, 100. Anteriormente existente área de influência. No caso de obras de duplicação ou de adequação de rodovias existentes, podem ser aproveitados na etapa de estudo preliminar estado de geotecnia disponível no banco de dados do sistema de gerência de pavimentos do DR. Então eles têm um banco de dados lá, com ensaios. Após a coleta dos dados mencionados anteriormente, o estudo preliminar deverá prosseguir por meio de vistoria no campo por profissionais especializados com comprovada experiência. Na etapa de vistoria de campo, devem ser coletadas informações básicas relevantes à elaboração de estudos de alternativas de estruturas de pavimentos e para a programação da etapa de estudos geotécnicos. Esta programação refere-se a amostragens sistemáticas dos ensaios geotécnicos que serão contemplados nas etapas de projeto básico e projeto executivo. Seguintes informações básicas mínimas relevantes para estudo. Então você vai ver a existência ou não de materiais pétreos, que seria aí jazidas de pedreiras, né, para conseguir material granular. Localização de areais, ver se tem areal aí, porque a gente está falando em rodovia de 20, 30, 100 km. Verificação das condições topográficas, identificação, delimitação aproximada do volume. De pelo menos 3 áreas de empréstimo. Então a gente trabalha com jazidas, né? Já que é rodovias, na norma estadual a gente vai trabalhar com jazidas, tanto de solo como de areia ou de material granular. O projeto básico, então é dividido aqui entre projeto básico e executivo. No básico, na etapa de projeto básico, a realização de sondagens e ensaios geotécnicos com solos do subleito. A amostragem para estudos geológicos e geotécnicos deve ser realizada por meio de furos de sondagem com espaçamento máximo entre 2 furos consecutivos no sentido longitudinal de 200 metros. Então veja, na municipal é a cada 75. Aqui que é estadual rodovia, né, o projeto básico é 200 metros cada furo de sondagem. Devem ser locados amarrados ao sistema de destaqueamento do projeto geométrico com base em informações de história em campo. Sondagem para reconhecimento tático visual, coleta de amostra do solo subleito, traçado do perfil geotécnico subleito e anotação, cota do nível da água. Então tem que ter a cota do nível da água a ser constado. Devem ser executados com auxílio de equipamentos manuais. A profundidade das amostras em relação ao grade acabado, terraplanagem deve ser 1,5 m ou mais, no caso de ocorrência de solos inadequados sujeitos à remoção. Então o estudo é a 1,5 m de profundidade. Se tiver solo ruim, abaixo de 1,5 m, ruim, quer dizer, não existe solo ruim, né? A gente pode falar que o nosso solo que a gente vive é ruim, mas é um solo fraco de suporte de CBR, vamos dizer assim. Então aí você tem que aprofundar mais o estudo. Os ensaios geotécnicos devem ser realizados de forma a avaliar os materiais entre 0 metros e 1,5 m abaixo da cota final do grid. Então é de 0 a 1,5 m. Amostras de solo por horizonte, verificado, então é no caso aqui por horizonte, é 1,5 m abaixo da cota do grid final de terraplanagem por meio da coleta de amostras de solos. Então você vai coletar amostra de solos por horizonte. Então, se tiver 10 horizontes, você vai coletar 10 amostras aí de cada horizonte, de um horizonte de cada um por um. Verificado no furo executado. Caso haja mais de um horizonte, avaliado na análise tático visual, devem ser coletadas e ensaiadas amostras representativas de cada horizonte. Não é igual na prefeitura lá, que é 2 horizontes só no máximo, aqui não, é todos os horizontes. Os solos do subleito devem ser estudados conforme os seguintes ensaios. Ensaios in situ, massa específica, aparelho do solo, teor de umidade, e ensaio de laboratório. Compactação de solo, equipamento miniatura, determinação de perda de massa por emissão de solo, determinação do mini CBR, e o CBR, análise granulométrica. Pode ver que o ensaio in situ lá da Prefeitura de São Paulo, ele pede o CBR in situ, que é um ensaio que é caríssimo para você fazer in situ. E aqui numa rodovia já não pede, né? Um ensaio in situ. Também não vejo necessidade de um CBR in situ. O CBR in situ seria aí mais para recuperação e restauração de um pavimento. O uso do mini CBR é admissível em substituição ao ISC. Então você pode escolher o CBR normal ou o mini CBR. Quando o material apresentar granulometria com 90% na peneira
de 2 milímetros. Com o resultado do ensaio, compactação de solos, o equipamento miniatura, do ensaio determinado, a massa, esse aqui é sobre o MCT. Realização de sondagem e ensaios geotécnicos com solo das áreas de empréstimo. Aqui já estamos falando de jazidas de solo. O estudo básico são 3 furos de sondagem aí, analisando, fazendo os mesmos ensaios que foi feito aqui em cima. Vamos adiantar um pouco aqui a aula. E aqui, pesquisa de ocorrência de material petro, as jazidas de material granular, como BGS, solo brita, né? Para ver se tem brita. Então faz esses ensaios, abrasão nos jans, adesividade, compressão uniaxial, análise granumétrica. No caso de utilização no projeto de pedreira comercial, deve ser anexada as licenças, né? Tem que ter licença. Então a gente viu o básico isso aí. Agora é o projeto executivo. Agora já fez o projeto está pronto, a planta, de acordo com esses ensaios. Agora vamos executar esse projeto. Espera aí, tem que fazer mais alguns estudos geotécnicos ainda, no caso de uma rodovia estadual. Na etapa do projeto executivo, as investigações devem ser complementadas para atender às necessidades de detalhamento da solução de pavimento selecionada no projeto básico. Portanto, a etapa do projeto executivo deve ser realizada as atividades. Então, no executivo, você vai realizar aí a amostragem da rodovia para fins geotécnicos na etapa de projeto executivo deve ser realizada por meio de furos de sondagens, com espaçamento máximo entre 2 furos consecutivos no sentido longitudinal de 100 metros. Então, na hora que você for executar lá, que tiver já o corte já da sua rua, já no grade, né? Aí você vai coletar novamente a cada 100 metros agora no executivo para fazer os ensaios novamente para conferir os resultados dos ensaios. Os furos de sondagem devem ser locados e amarrados no sistema de estaqueamento projeto geométrico. É fundamental a indicação correta das posições dos furos de sondagem e sua profundidade de coleta de amostra. Os ensaios a serem realizados os mesmos ensaios, mas depois você faz uma outra verificação para ver onde precisa fazer uma troca de solo, onde precisa fazer um reforço. Realização das sondagens e ensaios geotécnicos com solos das áreas de empréstimo, que seria aí no caso das jazidas, né? Aí nas jazidas deve ser coletada em cada furo para cada horizonte de solo detectado. Então no básico você fez 3 ensaios lá e agora não, agora cada horizonte lá na sua jazida você vai determinar aí a qualidade do material de sua jazida. Já no material pétreo, você vai fazer um lançamento reticulado com malha de 20 metros, que seria aqui a parte de topografia, né? Vai fazer os ensaios laboratoriais a serem realizados, são idênticos aos outros, né? E vai fazer pesquisa de ocorrência de areias no executivo. Você vai fazer os ensaios laboratoriais que devem ser apresentados para o areal. Composição granumétrica, modo de finura, diâmetro máximo, massa específica real, massa específica aparente, teor de argila. No caso de utilização do projeto de areal comercial, deve ter as licenças. Realização de ensaios especiais. Seria a dosagem de misturas cimentadas, né? Solo cimento, solo brita. Aí você vai fazer um projeto executivo. Dosagem de mistura de solo, ensaio Marshall, ensaio de módulo de resiliência de mistura de solo brita, solo cimento, solo brita tratado com cimento. Então esse seria um projeto executivo. Critérios de cálculo. Então aqui já vai entrar na parte do cálculo aqui do CBR de projeto, que vai ser na próxima aula. Bom, vamos então aqui para o nosso último aqui, é o projeto, estudo geotécnico de um projeto de âmbito federal, que é do DENIT. Isso aqui é a norma do DENIT. Estudo geotécnico. Estudo geotécnico para projeto de pavimentação compreende estudo sobre leito, estudo de ocorrência de materiais de pavimentação. Então, isso aqui é para aproveitar os materiais que tem aí nas jazidas. O estudo sobre leito de estrada de rodagem com terraplanagem concluída tem o objetivo de reconhecimento dos solos visando a caracterização de diversas camadas. Estudo de ocorrência de materiais para pavimentação, né? É o caso de jazidas para reforço sobre leito, sobre base, revestimento. Para efeito de estudo geotécnico são adotadas as seguintes definições: prospecção e classificação expedida em campo, camadas de solos, perfil dos solos,
a execução dos estudos geotécnicos para a implementação são feitos os seguintes ensaios. Então, esses são os ensaios aí de estudos geotécnicos: granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade, limite de construção, compactação, massa específica, índice de suporte Califórnia, expansibilidade no caso sólidos lateríticos. Pode ver que não entra aqui um mini CBR pro DENIT. É interessante, né? Estudo do subleito. O reconhecimento do solo subleito é feito em duas fases: sondagem no eixo e nos bordos da plataforma da rodovia, realização dos ensaios já citados, na amostra de diversas camadas de solo. Aí você faz um traçado do perfil do solo. Para a identificação de diversas camadas do solo, a inspeção expedita no campo são feitas sondagem no eixo e nos bordos da estrada, devendo essas de preferência serem executadas a 3,50 metros do eixo. Então, quando você vai fazendo as bordas, é a 3,5 metros do eixo. O espaçamento nos furos no sentido longitudinal é de 100 a 200 metros. Então, aqui já é de 100 a 200 metros. Devendo reduzir, no caso de variação de solo. Nos pontos de passagem de corte para aterro, no caso da rodovia que você passa de corte para aterro, deve ser realizado também furos de sondagem. A profundidade dos furos de sondagem, de modo geral, é de 60 a 1 metro abaixo do grade. Furos adicionais de sondagem com profundidade de até 1,5 metro do grade, projetado para regularização, deveriam ser realizados próximo ao pé de talude. Para verificação do nível do lençol de água. Então, para a coleta de material aí do subleito, de 60 a 1 metro. Para a verificação aí do nível de água, principalmente no pé do talude, 1,5 metro para a verificação. Em cada furo de sondagem deve ser anotadas as profundidades e o tipo de material, cota do lençol de água. Os furos de sondagem devem ser numerados com o número de estaca do trecho da estrada, seguido das letras E, C e D. Então você tem que colocar E, C e D, que é borda esquerda, centro e borda direito. Deve ser anotado o tipo de seção, se é corte, aterro, solo misto ou então raspagem. Os materiais para efeito da inspeção expedida no campo serão classificados de acordo com a textura. Então você classifica como bloco de rocha, matacão, pedregulho, areia, silt. São usados na descrição das camadas só as combinações citadas. Deverão ser anotadas a presença de mica e matéria orgânica. Para a edificação dos solos pela inspeção expedita são usados testes expeditos, como teste visual, do tato, do corte, da dilatância, resistência seca, cor do solo, IP, granulometria. Todos os elementos conferidos obtidos expedidos são anotados no boletim de sondagem. Então tem um boletim aqui do DENIT, que você vai colocar aqui a estaca, o furo, a posição, a profundidade, a descrição aqui do tipo de material. À medida que forem ser executadas as sondagens, procedida a inspeção expedita no campo, são coletadas as amostras. Então aqui você vai fazer os ensaios de granulometria a cada 100 ou 200 metros. Limite de liquidez e limite de plasticidade. Para os ensaios de índice de suporte Califórnia, retira-se uma amostra representativa de cada camada para cada 200 metros de extensão longitudinal, podendo esse número ser aumentado em função da viabilidade dos solos. Então a cada 200 metros vai ter o ensaio suporte Califórnia. A determinação aqui é a 3,5 a 3,5 metros do eixo, né? Para materiais do subleito, o DENIT utiliza o ensaio de compactação ASHTO, que é a Associação Americana Rodoviária de Transportes Oficiais. Utiliza o prócto normal, exigindo um grau mínimo de 100% em relação a este ensaio, sendo SC determinados em corpos de prova moldados. Em geral, o SC corresponde a essas propriedades. Para fins de estudos estatísticos dos ensaios realizados nas amostras coletadas do subleito, as mesmas devem ser agrupadas em trechos de extensão de 20 km, desde que julgado homogêneos. Então ele fala que você vai estudar aí de 20 em 20 km essa rodovia, se no caso ela for homogênea. Aí vai ser o estudo geológico e pedológico. Os resultados dos ensaios laboratoriais devem conter um resumo, conforme a tabela 26, né? Resumo de ensaios. E na tabela 26 é feita separadamente para cada grupo de solos. Na classificação TRB, uma análise estatística dos seguintes valores: porcentagem, liquidez, expansão. Aqui o DENIT utiliza
plano de amostragem para análise estatística, de acordo com essas fórmulas. E aqui o resumo dos resultados dos ensaios. Vou colocar a amostra 1, se é eixo, lado direito, esquerdo, granulometria, limite de liquidez, classificação HRB, faixa, compactação, ensaio califorme. Outros critérios de análise estatísticas para a determinação de valores máximos e mínimos prováveis poderão ser utilizados, desde que devidamente justificado. Então você pode usar outros critérios desde que seja aprovado pelo DENIT. Qualquer órgão pode usar outros critérios. E aqui é o perfil longitudinal do solo. Aqui convenção dos materiais representativos, silt, areia, argila, solo orgânico. Isso aqui eles usam para desenhar o perfil. Eles desenham de acordo com esses desenhos aqui na planta. Aqui, por exemplo, é um perfil longitudinal com indicação de grupo de solos. Você pode estar olhando melhor aí. Prospecção para identificar ocorrências apresenta a possibilidade de seu aproveitamento. Aqui está falando de estudo das ocorrências de materiais para pavimentação. São jazidas, então você pode estar aí, aqui no caso uma sondagem aqui para os materiais, classificando aí o limite aí onde está o material bom, um mapeamento, né? Feitos ensaios também, todos os ensaios para avaliar a qualidade dessa jazida. A granulometria tem aqui quanto à granulometria deverá enquadrar em uma das faixas especificadas. Esse material, ocorrência, prospecção preliminar. Então esse tem a granulometria do material que você vai estar utilizando. Tem que ser uma dessas classificações. Tem a sondagem das amostras, regularização, os ensaios aqui de rochas, né? Quadro resumos. E aqui tem uns exemplos aqui de indicações gerais, análise estatística dos resultados de sondagem. Então aqui é um sondagem, depois vocês dão uma estudada. Planta de situação de ocorrência, perfil de sondagem típica, também aqui para jazida, a classificação aí. E aqui é dimensionamento do pavimento pelo método do DNR, que a gente vai estar vendo mais para frente. Bom, eu fiz um resumo aqui, vamos ver aqui o resumo da nossa aula. Então aqui pela Prefeitura de São Paulo é feito os furos borda esquerda, eixo, borda direito. A cada 25 metros você vai fazer uma classificação tático-visual. E a cada 75 metros você vai fazer aí o ensaio de CBR e outros demais ensaios. Ok? A cada 75. Esse é o nome da Prefeitura de São Paulo. E os horizontes você vai dividir em 2 de meio metro. Se tiver 2 você vai fazer 2 análises de ensaio em cada ponto aí de CBR a cada 75 metros. Se tiver um horizonte só, o solo for igual, for só por exemplo um solo argiloso, de 1 metro só de solo argiloso, aí você vai fazer um ensaio só, na Prefeitura de São Paulo. Já o DR, que é ensaio estadual, ele determina o que é, no projeto básico, você vai fazer o projeto, o memorial de cálculo, a cada 200 metros, você vai fazer um ensaio. E cada amostra você vai coletar aí ensaios em todos os horizontes. Se tiver 2 horizontes, você vai fazer 2 ensaios. Se tiver 3 tipos de material, 3 ensaios. Se tiver 10, vai fazer 10. Você também faz o estudo das jazidas. Você faz a pesquisa de ocorrência de material pétreo, aí, material granular. Realização de sondagem e ensaios geotécnicos com solo das áreas de empréstimo. Aqui no caso de jazida de solo, mínimo de 3 furos no projeto básico. Então com esses dados aqui você já vai fazer o seu dimensionamento. O projeto executivo já não entra a parte do projetista de pavimento, né, do memorial de cálculo, porque aí já vai ser um estudo para quem já vai aplicar, vai estar fazendo lá o estudo, já vai estar realizando lá a pavimentação e vai fazer novamente o ensaio a cada 100 metros aí, ó. E vai fazer colocar a posição, profundidade, né, dos ensaios, estudo das jazidas. Você vai fazer realização de sondagem e ensaios geotécnicos com solos da área de empréstimo.
ensaios para cada horizonte. Aí nas jazidas de solo você vai fazer ensaio para cada horizonte. Vai fazer pesquisa de ocorrência de material granular, pesquisa de areal, né, se tiver areal, realização de ensaios especiais, que aí seria BGTC, solo cimento, ensaios de resiliência. Já no DENIT, você pode fazer o ensaio a cada 200 metros também, de 100 a 200. Só que você tem que colocar ele a 3,5 metros do eixo, os ensaios que são nas laterais. E você tem que determinar aqui esquerdo, aqui direito, furo 2 e o furo 3 no centro, né? A 3,5 metros do eixo, de 100 a 200 metros. Então aí você vai fazer um estudo aí geotécnico, uma extensão de 20 km. Vai classificar aí corte, aterro, solo misto, né? E eu esqueci o nome desse R aqui, mas tem lá no documento. E vai classificar aí de 60 a 1 metro todos os horizontes e o furo no pé do talude 1,5 metro para calcular o nível de água, para ver aí o nível da água. Esse seria do DENIT. Agora o meu método que eu recomendo quando você vai fazer lá, vamos falar aqui da prática, você vai fazer um ensaio de CBR. Aí você vai pegar a planta do seu cliente e nas ruas eu faço assim. Eu marco aqui a caneta mesmo, um furo, aí tem as estacas, a cada 100 metros eu marco outro furo. Então furo 1, borda esquerda, marco lá, escrevo furo 1, borda esquerda. E no eixo, furo 2, eixo, aí depois de 100 metros, furo 3, borda direita, eixo, que a gente intercala os furos, né? Borda esquerda, eixo, borda direita, borda esquerda, eixo, borda direita, em toda a planta, para coleta de ensaio. E essa planta, eu dou lá pro laboratorista, pro laboratório que vai fazer os ensaios, para ele coletar. Então eu já dou ela brotada aonde vai ser os furos e as coletas dos ensaios, ok? No meu caso, eu mesmo faço o ensaio de CBR, um laboratório de solos. Então, para mim é mais fácil, mas para você também você pode seguir esse modelo. Por exemplo, esse loteamento. Esse loteamento é um loteamento industrial. Aqui é uma rodovia. Então, a cada 100 metros você vai lá na caneta, pega lá o projeto ou em PDF, se você preferir digitalizado, né? Aí coloca lá, borda esquerda, eixo, borda direita, eixo, borda esquerda, eixo, borda direita, eixo, borda esquerda, eixo, borda direita, borda esquerda, eixo. E você vai dividindo a cada 100 metros. Depois a gente vai ter um exercício para você fazer essa brotagem aí, que é a planta que você entrega para o laboratório, para o técnico estar lá vindo coletar as amostras de solo. E qual que é a profundidade? Geralmente, quando eles vão fazer um ensaio aí para você fazer o dimensionamento, já está quase no grade, está pouca diferença. Então a coleta pode ser aí a 50 centímetros do grade, a não ser que mude o material. Aí eu estou falando em termos de loteamento residencial, loteamento industrial, vias municipais, desde que a prefeitura não tenha uma norma técnica exigindo. Senão, se ela exigir que você colete a 1 metro, você tem que coletar a 1 metro, a 1,5 metro, a 1,5 metro. No meu caso, eu coleto a 50 centímetros, porque geralmente eu estou na obra e eu conheço também o perfil geotécnico do solo. Mas isso seria um método bom, porque a gente tem aí o método do DENIT, que é de 100 a 200, tem do DR, tem da prefeitura, que é 75 metros. Então eu recomendo a cada 100 metros você fazer uma coleta do ensaio de CBR, ok? Então, a nossa aula é basicamente isso. Aqui no software aí do Timpav, você tem aqui na planilha 4, uma instrução geotécnica que tem uma lista que você pode estar utilizando também, interessante. Para estudo geotécnico, para você estar fazendo serviço de escritório, agregando aí ao projeto. Então a aula é isso aqui. Na próxima aula nós vamos ver então o cálculo do CBR de projeto. Depois vai ter classificação de vias, vai ter dimensionamento leve e médio, dimensionamento meio pesado, pesado e muito pesado. E outras mais aulas aí que vão estar
complementando. Essa aula ficou bem longa, espero que vocês tenham entendido aí os estudos geotécnicos, quais são os ensaios, como são feitos, e a gente vai estar falando aí no decorrer do nosso projeto. Então é isso, um abraço.